Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 30 de novembro, a gente está encerrando aí o penúltimo mês de 2016 e a gente está aqui com o nosso quadro. A gente vai comentar com vocês os principais indicadores dos principais mercados que a gente acompanha. Bom, o Ibovespa encerrou aí aquela sequência positiva de alta que a gente já tinha observado. Foram 5 meses consecutivos de valorização. Esse mês a gente fechou aí com uma variação de 4,65 negativo e ainda no ano de 2016 a gente acumula uma alta de 42,81%. Se vocês observarem aqui, pessoal, é o melhor mercado entre os principais que a gente acompanha aqui no nosso canal. Em relação à moeda americana, ela interrompeu uma sequência negativa. Eram 3 meses aí de queda e a gente fechou aí com a moeda americana valorizada para o nosso mercado nesse mês de novembro. Bolsas americanas fecharam com ambiente positivo, inclusive depois aí de praticamente 3 meses de baixa para Dow Jones e S&P 500. Bolsas europeias fecharam predominantemente no ambiente negativo, com exceção aí da bolsa francesa, e para as bolsas asiáticas, predominância também de um ambiente positivo, exceto para a bolsa chinesa de Hong Kong, que fechou com uma desvalorização por lá. Se a gente dá uma olhada aqui na performance dos ativos que fazem parte do Ibovespa, o ativo que teve a melhor performance nesse mês de novembro foram as ações ordinárias de Vale, variação positiva de 27,08%, acumulando no ano pouco mais de 115% de variação positiva. Na ponta contrária, a gente teve aí as lojas americanas como ponta negativa, 20,87% de desvalorização, praticamente zerando o ganho no ativo em 2016. Se a gente verificar aqui, pessoal, a gente colocou para vocês esse fundo aqui em azul, são os ativos que tem o quê? Uma sequência positiva de 3 meses no nosso mercado. E em vermelho, os ativos que tem também uma sequência de 3 meses negativas aí, para que vocês possam observar quem tem aí uma tendência de alta e quem está aí com uma tendência de baixa para o nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico mensal do Ibovespa, pessoal, esse mês a gente interrompeu aquela sequência positiva e a gente completou o segundo mês de desvalorização para o nosso Ibovespa em todo o ano de 2016. Inclusive, se a gente perceber, foi a melhor sequência positiva para o nosso mercado desde o ano de 2009. Inclusive, a gente chegou a bater no patamar próximo daquela região do terceiro maior patamar de preços para o nosso índice que a gente completou lá no ano de 2012, na região de 65.800 pontos. Acima dele a gente tem o que? A região de 70 mil pontos, que a gente bateu 2 vezes no ano de 2010, e acima dela a região de praticamente 74 mil pontos antes da crise do subprime no ano de 2008. Se a gente verificar aqui a movimentação diária para o Ibovespa, lembra que a gente comentou com vocês no vídeo de ontem que a barra gerada no pregão de ontem engoliu a barra de alta do pregão de segunda. E a barra de hoje praticamente o que? Corrigiu um pouco mais de 50% de toda aquela movimentação vendedora que a gente tinha observado aí no mercado no pregão de ontem. E como é que ficou aí o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Pessoal, dá só uma olhada. Eles andaram com o ambiente vendedor no mercado à vista, mas no mercado futuro o ambiente ficou comprador. Inclusive, novamente, a gente percebeu aquela movimentação por parte deles depois da abertura do mercado americano. Lembrando que o mercado americano está abrindo às 12 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Ou seja, depois que o mercado americano abriu, simplesmente eles mudaram a mão para o nosso mercado. Isso ajudou o quê? A calçar a movimentação de alta que a gente já tinha percebido aí para o nosso mercado. No mercado à vista, eles começaram com ambiente positivo e, ao final do pregão, eles inverteram a mão para uma ponta negativa. Conforme a gente tinha comentado com vocês, o nosso giro, eles estavam aí com uma ponta compradora de cerca de 30 milhões no à vista e cerca aí de 90 milhões no futuro, quando você já tinha observado essa pressão de preço que eles estavam fazendo aí para o nosso mercado. Bom, se a gente dá uma olhadinha aqui no ambiente intradiário para os nossos contratos, no caso aqui do Ibovespa Futuro, mesmo essa recuperação que eles tiveram aí na parte final do pregão, eles não foram suficientes para quê? Para oferir lucro. Eles tiveram uma projeção aqui de prejuízo em relação ao preço médio de praticamente aqui 170 pontos, o que gerou aí um pouco mais de 700 mil reais de prejuízo. Para os contratos do dólar futuro, inclusive esse já é o contrato novo, né, DOL F17, que é vencimento de janeiro, eles fecharam praticamente com fluxo no 0 a 0. Leve movimentação vendedora, mesmo assim eles conseguiram oferir lucro em relação ao preço médio, gerando aí 28 mil reais para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhada aqui no ambiente de fechamento em base diária para os nossos contratos do Ibovespa e também para o dólar futuro, a gente vai perceber, pessoal, que o ambiente por parte deles aí para os contratos do dólar futuro, o contrato que se encerrou hoje, que foi o contrato Z, olha o que eles terminaram com esse contrato, pessoal. Ponta compradora em 124 milhões de reais. E a gente terminou aí com uma cotação em 3,397. E dá uma olhada,
eles fecharam esse contrato com um preço médio de 3,348. Então eles tiveram uma projeção de lucro de 49 pontos no dólar futuro para o nosso mercado. Isso, em volume financeiro, pessoal, dá 91 milhões de reais de projeção de lucro para esse contrato do dólar futuro que a gente encerrou no pregão de hoje. Isso a gente sempre procura passar para vocês, porque realmente eles fazem pressão de preço e conseguem tirar dinheiro do nosso mercado. Para o contrato novo, o ambiente ainda de fluxo é muito fraco. Por quê? Eles atingiram aí o pico em pouco mais de 1 milhão no pregão de ontem e hoje atingiram aí 1 milhão de reais de ponta compradora para esse contrato. A gente percebe que até eles começaram a ter liquidez para esse contrato na segunda-feira, então eles começaram na segunda fazendo uma ponta vendedora, a gente teve aí um recuo. No pregão de ontem eles fizeram uma ponta compradora, a moeda americana deu aí um certo repique e hoje eles mandaram uma ponta vendedora e a moeda americana terminou aí com uma desvalorização já para esse contrato novo em relação ao dólar futuro. Para a movimentação deles do Ibovespa futuro, pessoal, a gente teve aqui uma movimentação de recuperação do mercado, conforme a gente tinha comentado com vocês no pregão de ontem, a gente caiu aí pouco mais de 2.000 pontos e hoje quase 1.000 pontos de recuperação para o nosso mercado. E o que a gente está notando aqui de diferente, pessoal? Observem que o fluxo está fazendo aí uma movimentação, inclusive, que tem um fluxo mais forte do que a evolução dos preços. É claro que isso daqui, isso não está garantindo absolutamente nada, mas isso a gente já tem que começar o quê? Ficar atento. Eles já estão aí com um apetite compradora para os nossos contratos do Ibovespa futuro um pouco melhor para essa movimentação de curtíssimo prazo. E esse contrato vai se encerrar agora em meados do mês de dezembro. Então vamos ficar bem atento nessa movimentação para ver se realmente eles vão conseguir também impulsionar a movimentação dos preços para o nosso mercado. Em relação ao mercado à vista, eles atuaram hoje como carro-chefe de compras nas ações de Petrobras. Quando a gente fez o nosso giro, eles já estavam atuando uma ponta compradora no ativo. Eles subiram de 50 para 67 milhões de reais de ponta compradora e o ativo terminou aí com quase 10% de variação positiva. Também compraram as ações ordinárias, conforme a gente já tinha observado também no fluxo, e o ativo aí correspondeu com uma alta de mais de 10% para o nosso mercado. Na ponta vendedora, pessoal, eles estavam atuando no nosso giro nas ações de Usiminas. Inclusive o ativo hoje terminou o pregão com uma desvalorização de quase 3,5%. E eles pularam de 17 para 20, ou seja, praticamente mantiveram um patamar de volume vendedor e o ativo corrigiu aí de 1,4, que estava no nosso giro, para 3,5 no final do pregão de hoje. Quer dizer, uma queda adicional de 2,1 para o nosso mercado. E eles atuaram no final do pregão de hoje como carro-chefe de vendas nas ações de Vale. E as ações de Vale preferencial, a gente já tinha observado no pregão de ontem que eles fizeram um volume vendedor de 245 milhões de reais. E o ativo ontem também teve um dia de uma desvalorização um pouco mais expressiva. Hoje, novamente, ponta vendedora para a companhia e o ativo aí respondendo com ambiente de baixa. Bom, os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, pessoal, variação média positiva 2,22, ponta vendedora, variação média positiva bem próximo da estabilidade. Eles conseguiram, no mercado de recuperação no dia de hoje, uma projeção de lucro de praticamente 5 milhões e meio para o nosso mercado à vista. E no mercado de opções, pessoal, também um dia de show. Eles atuaram numa ponta compradora para as opções de Petrobras e dá só uma olhada, pouco mais de 7 milhões de reais de calls e também ponta vendedora de puts de quase 1 milhão. Quem vende put também aí é projeção de alta. E no caso aqui de Vale, o ambiente foi exatamente o oposto. Conforme a gente já tinha comentado aí com vocês no giro, eles aumentaram também ponta vendedora para as opções de Vale. No nosso giro estava com 1 milhão e terminaram com 2 milhões de ponta vendedora de call no nosso mercado. Como projeção, lucro em ambas e conforme aqui a movimentação do nosso quadro, a gente consegue perceber aqui que na ponta compradora de Petrobras, lucro 34%, na ponta vendedora prejuízo de 19%, no caso de Vale, na ponta compradora prejuízo de 1,5%, só que na ponta vendedora um lucro de 3,5% para o nosso mercado. Por isso eles conseguiram aí auferir lucro para as opções tanto de Petrobras quanto de Vale aí em relação à movimentação desses ativos. Bom, pessoal, vamos ficar bem ligado nessa movimentação de fluxo que nos últimos 3 dias foi bem volátil aí para o nosso mercado. Se a gente voltar atrás aqui, vamos dar uma olhada. No pregão de ontem, o que eles fizeram, pessoal? Venda Futebol Clube. No pregão de segunda-feira, eles fizeram movimentação compradora, inclusive com essa mesma movimentação que a gente observou no dia de hoje, que com a abertura do mercado americano, eles invertem a mão aí para os contratos futuros. No pregão de hoje aconteceu a mesma coisa e eles ajudaram a calçar aí a recuperação para o nosso mercado. Vamos seguir bem atento
amanhã, entre 2 e 3 horas da tarde, a gente deixa disponível para vocês aí o giro rápido do mercado, para que vocês possam saber aí a pressão de preços que eles estão fazendo para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!